E vamos ao primeiro vídeo do ano. Confira agora uma lista com os melhores filmes que assisti em 2019. Em 10º lugar está o filme História de um Casamento, da Netflix. Nicole e Charlie decidem se divorciar e, para que o filho não sofra as consequências da separação, eles fazem de tudo para que o rompimento ocorra de forma amigável. Apesar do tema divórcio já ter sido abordado outras vezes no cinema, o roteiro é bem cativante e os personagens são muito bem construídos. O longa é sensível e consegue prender a nossa atenção em todos os momentos. O interessante é que o filme não foca em um dos personagens apenas, mostra o lado de ambos e você consegue entender suas decisões sem julgamentos. História de um Casamento é estrelado por Adam Driver e Scarlett Johansson, que estão ótimos nos seus papéis. O filme conta também com Laura Dern, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante. O longa é dirigido por Noah Baumbach, que dirigiu A Lula e a Baleia, e o fofíssimo Francis Ha. História de um Casamento é maravilhoso e está concorrendo ao Oscar em várias categorias, entre elas Melhor Filme, Melhor Ator e Atriz. Na 9ª colocação temos o filme Nós. Uma família está de férias na Califórnia e em uma noite, 4 pessoas invadem a casa onde eles estão hospedados. A família fica chocada ao descobrir que os intrusos se parecem com eles, só que com aparências grotescas. A partir daí, eles começam a ser perseguidos por esses invasores. O filme é dirigido por Jordan Peele, de Corra. Se você prestar atenção, começará a ver as conexões inteligentes existentes no roteiro. Nós consegue ser realmente assustador com a estranheza dos personagens e suas movimentações bizarras. Achei incrível como o longa tem um terror psicológico com uma crítica social pesadíssima. É daquelas histórias que deixam margem para várias interpretações. É criativo, brilhante e com um excelente elenco. Na 8ª posição está Lord of Chaos. O filme é baseado na história real da banda Mayhem. Os personagens centrais são Varg e Euronymous. A história é bem perturbadora, principalmente por ser inspirada em eventos reais. Euronymous está determinado a conseguir fama a todo custo para sua banda Mayhem. O diretor nos mostra como as coisas aconteceram e aos poucos vão saindo de controle até se tornar trágico. O Euronymous é interpretado por Rory Culkin, irmão do Macaulay Culkin. A atuação de Rory é perfeita. Confesso que eu não conhecia a história real que inspirou o filme. Se você tiver curiosidade e quiser saber mais sobre o caso, faça uma busca sobre a história da banda Mayhem. Com certeza você encontrará vários vídeos. Lord of Chaos é pesado e insano, mas é muito bom. Vale a pena assistir. Em 7º lugar, temos Era uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. O filme conta a história do astro de TV Rick Dalton e seu dublê Cliff Booth, interpretados por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. A história se passa no ano de 1969, em Hollywood. Rick é um ator que já não tem tanta fama e Cliff é o dublê e melhor amigo de Rick. Gosto de como a ascensão e queda das estrelas de cinema são retratadas no longa. Paralelamente, o Era uma Vez em Hollywood mostra as situações que antecedem o assassinato de Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polanski e conhecida globalmente por ter sido vítima da família Manson nos homicídios de 1969. A interpretação de Brad Pitt foi maravilhosa e o fez ganhar o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante. Tarantino apresenta um grande elenco e várias histórias em homenagem a essa época de Hollywood. O longa é incrível, todos os personagens e diálogos parecem reais e o ritmo é perfeito. Além de ganhar algumas premiações do Globo de Ouro, ele também está concorrendo ao Oscar em diversas categorias, entre elas Melhor Filme e Melhor Direção. Na 6ª colocação está o filme Paddleton, da Netflix. O longa conta uma história de amizade entre 2 vizinhos solitários e as dificuldades que surgem quando um deles é diagnosticado com câncer terminal. Eu chorei muito vendo esse filme. É uma história muito comovente de amizade entre 2 homens que escolheram viver uma vida simples e descomplicada. Ao longo do caminho, você vai conhecendo melhor os personagens e se afeiçoando a eles. As performances dos atores principais são muito convincentes. Também achei bacana o modo como o tema da história é tratado. Conseguiram abordar um assunto pesado com muita leveza. Adorei cada minuto de Paddleton. Foi uma ótima surpresa. Na 5ª posição, temos o nacional Bacurau. Após a morte de sua avó, Teresa regressa para casa em Bacurau, uma vila fictícia no Brasil.
Após a sua volta, uma sucessão de eventos terríveis mobilizam todos os seus moradores. Logo se torna claro que o governo corrupto abandonou completamente a vila. Não só Bacurau foi literalmente apagada do mapa, mas seus cidadãos estão sendo atacados. O longa foi dirigido por Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho. O que eu mais gostei desse filme é que ele sai completamente do previsível. O longa possui uma crítica social forte, mas também funciona muito bem como entretenimento. Bacurau ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes. É divertido e questionador ao mesmo tempo, e as transições entre suspense, ficção científica e drama são muito bem conduzidas. Bacurau representa bem a força do povo nordestino e o poder do coletivo é muito forte nesse filme. O cinema brasileiro foi muito bem representado por essa obra, simplesmente incrível. Em quarto lugar está o filme O Farol. 2 guardiões são responsáveis pelo farol de uma ilha isolada. Em meio a condições de trabalho desfavoráveis, os homens só têm a companhia um do outro. Este filme é uma daquelas experiências que é difícil de se esquecer de tão estranha e perturbadora que ela é. O ritmo do filme é um pouco lento, vai te prendendo aos poucos, mas acredito que é proposital para criar uma imersão, nada que estrague a experiência. O Farol é dirigido por Robert Eggers, mesmo diretor de A Bruxa. Este filme é pesado e artístico ao mesmo tempo, poético, reflexivo e simbólico. A obra contém drama e terror psicológico. A fotografia em preto e branco ajuda a criar uma atmosfera cinzenta e angustiante. O longa é estrelado por Robert Pattinson e William Dafoe. Os 2 atores possuem uma química impressionante. Podemos ver esse estranho relacionamento que se estabelece entre 2 homens isolados. Pouco a pouco os personagens mostram seus ressentimentos reprimidos enquanto tentam manter a sanidade. O Farol está concorrendo ao Oscar de Melhor Fotografia. Filme absolutamente incrível, uma obra de arte em todos os níveis. Na terceira colocação temos Midsommar. Um casal viaja para a Suécia para visitar um famoso festival de verão. O que começa como um retiro inocente, rapidamente se transforma em um culto bizarro. Achei interessante como diferenças culturais, com seus rituais e práticas, são mostrados. A estética do filme é muito bonita. A claridade da fotografia, em contraste ao horror explícito, num céu claríssimo, ficou muito interessante. O filme é dirigido por Ari Aster, mesmo diretor de Hereditário, que aliás está na lista dos melhores filmes de 2018. Existem cenas em Midsommar que são muito incômodas. Somos introduzidos numa atmosfera de angústia e desespero que vai se intensificando a cada ato. A atuação de Florence Pugh está perfeita. Midsommar é uma experiência cinematográfica macabra e agoniante. Esse é um daqueles filmes que ou você vai amar ou vai detestar. Se você curtiu os filmes Hereditário e A Bruxa, vale a pena conferir esse aqui. Em segundo lugar está o longa Coringa. Foi bem difícil para mim decidir entre a primeira e a segunda posição dessa lista, mas Coringa acabou ficando em segundo lugar. Em Gotham City, o comediante com distúrbios mentais Arthur Fleck é ignorado e maltratado pela sociedade. Em meio a traumas e diversas humilhações, aos poucos Arthur vai se transformando em seu alter ego, o Coringa. A interpretação do Joaquin Phoenix está maravilhosa. As situações que o personagem vivencia são extremamente pesadas e constrangedoras. Em alguns momentos é difícil de assistir, mas é tão hipnotizante que você não pisca o olho assistindo. Filme perturbador e ao mesmo tempo espetacular. Esse está de longe de ser um filme típico de super-herói previsível. O filme retrata a depressão de uma forma brilhante. Coringa é um drama psicológico com um dos melhores desenvolvimentos de personagem que eu já vi. Joaquin Phoenix ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de drama. O filme está concorrendo ao Oscar em 10 categorias, entre elas melhor filme e melhor ator. Em primeiro lugar está Parasita. Um dos membros da família Kitayaki, onde todos estão desempregados, recebe uma proposta lucrativa para ser tutor de inglês da filha adolescente da rica família Park. Um filme que vai se desenrolando de modo inesperado e que te surpreende do início ao fim. O longa possui uma crítica social fortíssima. Thriller com elementos de drama e comédia. Parasita começa de um jeito, segue um rumo, depois descobrimos outras surpresas e o final continua te impressionando. Você nunca sabe o que virá em seguida. O contraste entre comédia e drama é fenomenal. É impressionante como cada instante desse filme é bem pensado.
Cada cena é um objeto de reflexão da diferença de classes e conflitos sociais. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Mesmo quando eles tomam péssimas atitudes, não tem como não sentir empatia em vários momentos. Todos os atores estão ótimos nos seus papéis. O filme ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e o Globo de Ouro por melhor filme em língua estrangeira. Está concorrendo ao Oscar em 6 categorias, entre elas melhor filme e direção. Sem dúvidas, Parasita foi o melhor filme que assisti em 2019. E aí, gostou da lista? Deixa a tua opinião, se inscreve no canal e obrigada por assistir esse vídeo.